Ingra, pode perguntar. Boa noite, professor, tudo bem? Tudo jóia. Eu queria perguntar sobre o projeto, né, o PCC. A nossa ideia foi fazer uma entrevista com uma professora, como se fosse um podcast. Só que a minha dificuldade está em fazer o link desse vídeo. Eu queria saber, parece que teve alguma outra aula que o senhor falou que a gente poderia encaminhar para o senhor. Tem isso? Como que é? Ó, na entrevista, o que vocês perguntaram para a professora? Na verdade, eu ainda vou fazer a entrevista amanhã. A gente vai perguntar acerca das tecnologias, né? O que mudou para ela. Se ela usa em sala de aula, né? Como ela usa. Ingra, tá dentro do Isso. tema, tá? Podcast é uma possibilidade. Se você quiser me mandar, para eu dar depois que vocês gravarem, eu posso dar uns pitacos, mas eu acho que vocês estão no caminho certo, tá? Porque podcast é uma ferramenta que vocês podem usar, né? E se desse enfoque na questão do uso das TICs, né? Melhor ainda, porque fica mais dentro ainda do tema, certo? Tá bom. E aí depois eu posso te encaminhar, então, por e-mail? Como que eu faço para fazer isso? Ó, pode me encaminhar por e-mail ou até pelo WhatsApp. Eu vou colocar o WhatsApp aqui. Não assuste que meu DDD é 17, tá, gente? Eu mudei para Uberaba, mas eu nunca mudei para 34, porque não precisou, né? Aí, se vocês quiserem me mandar para eu dar uma olhada, vocês falam, ó, pode dar uma olhadinha, e aí eu consigo ver, tá? Agora eu voltei das férias, tá mais fácil. Eu recebi bastante mensagem no Moodle, pessoal. Eu tentei responder, não sei se consegui responder todas, porque como eu estava fora do país, não é que era impossível acessar, mas estava difícil por questão de tempo mesmo, né? E o horário lá era 4 horas a mais em relação aqui, né? Então aqui, por exemplo, o pessoal estava dormindo, eu já estava almoçando quase, né? Então, essa questão do fuso horário também complicava um pouco para eu me organizar. Bom, pessoal, mais alguma dúvida que vocês querem tirar antes da gente começar a falar um pouco sobre a semana 5? Acho que está tranquilo, né, gente? Daniele, pode falar. Oi, professor, boa noite. A minha dúvida é sobre o PCC também, sobre mandar para o professor. Na verdade, a postagem, né? Eu vi que o professor encaminhou lá uma maneira de todos postarem, mesmo sendo de polos diferentes. Aí, o trabalho Isso, em para todo grupo. mundo ver. Isso, o trabalho em grupo. Uma pessoa posta e coloca o nome das outras, ou todos têm que postar? Como funciona? Daniela, eu vou pedir para vocês pedir, porque eu orientei os tutores para fazer o seguinte, que como são eles que avaliam, né? Como que é mais fácil para eles. Tem tutor, por exemplo, que sinalizou para mim que prefere que um poste coloque o nome dos três. Mas aí conversa com o tutor ou tutora para ver como que ele prefere. Porque realmente postar a mesma coisa 3 vezes fica esquisito, né? Então, é que o que acontece? Foi perguntado para a tutora e a tutora não soube responder. Por isso que eu estou perguntando, professor. Eu orientei eles hoje. Eu acho que por isso você perguntou antes de hoje, talvez. Mas eu acho que eu vou sugerir que façam nesse esquema mesmo. Postam só e colocam, ó, foi um trabalho de fulano, ciclano, beltrano. Que eu acho que vai ficar muito esquisito postagem duplicada disso aí, né? Sim, por isso que a gente pergunta, porque o nosso está pronto, o nosso grupo está pronto, mas a gente estava em dúvida sobre a postagem, por isso não postamos ainda. Tá, eu vou porque assim, às vezes quando a gente trabalha em grupo, que é postagem de texto e tal, a gente prefere que cada aluno poste, porque para o tutor é mais fácil para avaliar. Mas nesse caso aí, eu acho que vai ficar esquisito, porque como é em fórum, né, o tutor já pega a informação dos 3 alunos no fórum. Uhum. Não, mas tá certo, então. Muito obrigado. Eu vou reorientar eles, então, de nada. Josiane, pode perguntar. Boa noite. Desculpa. Boa noite, professor. Então, o meu grupo também está fazendo um podcast, porém a gente está com uma dificuldade de se reunir. Tem problema de a gente gravar, né? Tipo uma aula, essa aula do Moodle, né? Que a gente faz aqui no Meet. Tem problema de a gente gravar nesse formato? É porque uma das opções é vocês fazerem vídeo, né? Aí não seria no formato podcast. Para transformar uma aula em podcast, vocês têm que colocar entrevistando, entendeu?
Isso, Não necessariamente de entrevista. entrevistando. Mas você pode fazer de forma uma pessoa só. Só que não pode ter esse tom tão formal. Porque os podcasts eles são tipo um bate-papo com o público, né? Se vocês conseguirem fazer nessa linguagem, ok. Senão, eu sugiro fazer uma videoaula. Ok, entendeu? Então, obrigada. Mas dá para adaptar, viu? Porque é só vocês pensarem que é como se vocês estivessem conversando com alguém. Né? Que Isso, a ideia é essa, fazer uma sala de bate-papo. Isso, e aí vocês conversam sobre um tema, pode ser um tema técnico, não tem problema, tipo a questão das IAs, né? E aí, como que a gente usa IA? E aí a gente até definiu o tema, já fez algumas perguntas, né? Já para fazer para a pessoa. Mas então não tem problema, pode também. ser. Né? Não, dá certo. Ok. E, bom, é só isso, né, José? Aí a Érica tinha levantado a mão. Sim. Pode falar, Érica. Professor, boa noite. Boa noite. No caso, nós fizemos uma montagem com a vida real. Peguei várias fotos das crianças brincando e tentei montar um tema não telas e sim no brincar. Aí nós fizemos tipo um informativo, né? Aí não precisa postar em lugar nenhum, é só enviar. Tem que ter uma postagem, porque como que... Bom, se bem que for um arquivo, né? Mas está dentro daqueles formatos lá, porque é vídeo, podcast, tem que estar num daqueles formatos que está no guia. Senão você não atende um critério. Dá uma olhada depois, Érica. Eu fiz um vídeo, na verdade, nós fizemos um vídeo com... Não, mas essa montagem com vídeo, né? Mas com fotos reais, né? Não usei o IA, nem nada. Tá, eu acho que você não consegue subir o vídeo para o fórum. Você vai ter que criar um link. Eu acho que esse que é o problema, você não consegue. Se você conseguir subir o vídeo, pode postar ele direto no fórum. Mas pelo que eu me lembre, não dá para fazer isso. Eu não tenho certeza. Mas você pode criar um link, porque é por causa para expor as crianças, não imagina. Você não queria colocar... Nós fizemos as... Ah, tá. Porque, assim, aí o ideal seria colocar ou no TikTok ou no YouTube, porque você consegue colocar o link, né? Se for vídeo curto, TikTok, ele dá para fazer isso, né? Tem 3 minutos e pouquinho. Ah, não, aí tem que ser no YouTube. Então. Porque o TikTok são vídeos bem mais curtos, né, que 3 minutos. Tem 3 minutos e um pouquinho, porque aí eu pegamos as fotos, né, e os informativos dos males, dos bens. Não, mas perfeito. Sendo vídeo que atende, é um dos produtos tecnológicos que vocês podem fazer na PCC, né? Pode ser podcast, pode ser vídeo, pode ser blog, tá? Não tem problema. Mas aí você vai ter que... Eu não sei outro lugar que... você pode colocar no Google Drive, no teu Google Drive e compartilhar o link. Entendeu? Você sobe o teu Google Drive, que todo mundo quer um do FTM, mas você vai ter que fazer isso pelo e-mail institucional. É que, na verdade, como o CapCut, ele já criou um link. Então você pode compartilhar o link do CapCut. Pode sim. Pode ser por lá, então. Que já está, na verdade. Então, você fez, pode usar aquele link lá. Pode ser também. Certo? Certinho, obrigada. Nossa, eu estou muito curioso para ver esses negócios, gente. Estou curioso mesmo. Alguém perguntou se hoje é revisão para a prova? Tá, gente? Eu não vi quem foi que perguntou, mas vai ser revisão para a prova. Gabriela, pode falar. Oi, professor, boa noite. Boa noite. Eu estou com dúvida em relação, assim, o senhor abriu aquele espaço, né, para a gente estar enviando o que foi feito. A partir daquele momento, foi enviado, no meu caso, foi o Instagram. A gente já enviou e está ainda fazendo, né, de acordo com as regras que o senhor estipulou. Já está enviado ou a gente precisa fazer uma outra coisa? Não, porque mesmo que você atualize o Instagram... Ao colocar o link lá do perfil, qualquer atualização ele vai atualizar junto, entendeu? Então tá. Então, vocês criaram um Instagram, né, próprio, e colocaram o link desse Instagram que vocês criaram, né? Isso. Então, não precisa, porque qualquer atualização que vocês fizeram, ou fizerem depois, já a hora que você acessa o link, ele vai estar atualizado, então não tem problema. Tá, então, mais próximo da data, assim, de encerramento, não precisa ser enviado nada, então. Já tá se vocês já enviaram o link lá, tá tranquilo. Porque Instagram, a atualização é automática, né? Então não faz diferença, assim. Então tá bom, obrigada. Certo, tranquilo. Pessoal, mais alguma dúvida em relação a isso? Ou qualquer outra coisa que vocês quiserem perguntar, né? Luiz, bom, boa noite. Oi, pode falar, Amanda.
No Instagram, é necessário fazer 20 postagens? Eu coloquei 20 postagens lá, gente, eu fui mal desse jeito. Tá 20 postagens lá? É necessário fazer? Não, não precisa ser tudo isso não, gente. Tá escrito 20 postagens lá, então que 5 tá bom. Que seria uma por semana, né? Da disciplina. Nossa, eu coloquei 20, gente. Sim, desculpa, tá 20 postagens. Nossa, desculpa, gente. Eu não sei onde que eu tava com a cabeça. Eu acho que eu tava na viagem. Na cabeça com a viagem, sabe? Antes. Porque a ideia é uma por semana, né? Aí, tá vendo? Por isso que eu gosto de fazer perguntas. Gente, perdão mesmo, viu? Nossa Senhora, quem fez mais que assim que eu vou orientar também depois os tutores, tá, gente? Porque a ideia era uma por semana. Eu não sei o que aconteceu. Eu acho que eu tava, sei lá, alguma coisa na hora que eu fui fazer a revisão lá desse texto aí que eu acabei não prestando atenção. Vocês me desculpem, tá? Pode perguntar, Isabela. Sem problema. Oi, Amanda. Tá, desculpa mesmo. Professor, eu não vou conseguir fazer em grupo, mas eu vou fazer um podcast. Eu trabalho numa escola de ensino médio e eu acho que vai ser bem interessante porque a escola que eu trabalho, os meus colegas de trabalho foram meus professores do ensino médio. E eu vou fazer um podcast. E aí eu vi que eu estava no começo da aula e uma das alunas perguntaram com uma dúvida. Eu vou fazer pelo Spotify. E aí é bem intuitivo fazer pelo Spotify. Então eu posso mandar pelo WhatsApp o link do Spotify ou eu posto lá o link naquela área no começo do Moodle, esse tá aí, tá até aparecendo na tela, na prática de componentes? Tem que ser na prática. Para vocês serem avaliados, tem que ser na prática, tá? Sim. Se vocês quiserem que eu dê uma olhada antes, mas eu não vou fazer avaliação, tá? Quem faz a avaliação é o tutor. Sim. Pode me mandar pelo WhatsApp, mas tem que postar lá para os outros colegas verem, tá? Mas pode me mandar antes se você quiser. E já que você vai fazer o podcast com os professores que trabalham, que foram teus professores, é legal perguntar, principalmente quem está na sala de aula há mais tempo, né? Como que foi essa substituição de tecnologias, né? Sim. Talvez tenha alguém que pegou lá retroprojetor, sabe? Alguma coisa assim. Retroprojetor é aquele que a gente colocava aquela laminazinha, ele era enorme, que tinha uma lâmpada. Projetor de slide. Isso, eu peguei essa época, então meus professores pegaram. Mas o barulhinho dava um sono, né? Aquele barulhinho lá do plec. Sim, tirar xerox naquela máquina que cheirava álcool. Mimeógrafo. Nossa Senhora. Sim, eu peguei essa época. Então, são meus colegas de trabalho, que são meus professores que deram aula para mim lá em 2013. Mas eu vou fazer individual, essa é a minha dúvida, porque eu não consegui dupla, tá um pouco corrido. Eu orientei os tutores, Isabela, porque o ideal é que vocês fizessem em trios ou duplas, né? Mas como eu sei que isso é muito variável, eu falei, se algum aluno não conseguir fazer grupo, pode fazer individual. Né? Sim. Aí os tutores já estão orientados em relação a isso, viu? Eu já conversei com eles sobre. Ok, então, certinho, professor, obrigada. Tranquilo. Nossa, eu estou muito curioso para ver esses produtos, viu? Deixa eu ver aqui no fórum, Adriele, professor, meu grupo já começou com a postagem, passou das 5. Podemos manter o cronograma que tínhamos programado. Se vocês quiserem manter, tranquilo, viu, Adriele? Eu não sei o que aconteceu comigo, gente. Nossa, que inflacionado que eu dei aí, 20 postagens. Mas se vocês já tiverem tudo organizado, pode fazer, porque é divertido fazer postagem, né? E tá tendo engajamento? O pessoal que já está com o Instagram funcionando, tá tendo engajamento? O pessoal tá seguindo, tá curtindo? Ou vocês podiam mandar convite para mim, né? Porque para mim é difícil, porque eu queria seguir. O meu Instagram, eu acho que é LG Galego. Deixa eu confirmar aqui. Deixa eu ver como que tá o... É isso aí mesmo. Mas se vocês quiserem mandar convite, eu aceito, tá? Eu acho que é mais fácil vocês mandarem o convite. Porque as 2 semanas eu tava para lá, né? Visitando meus parentes, tomando um solzinho no Algarve. Foi divertido. Comi bastante peixe. Ótimo. Não tive alergia de nada, né? Porque eu sou cheio das alergias de
de comida do mar, mas dessa vez só comi peixe, né? Não arrisquei comer fruto do mar, que eu sei que pode dar muito ruim. Bom, pessoal, hoje nós vamos fazer uma revisão para a prova. Eu só queria mostrar para vocês como está organizada a semana 5. Eu queria ter disponibilizado antes, mas assim, eu estava tão lesado por causa do fuso horário que eu não consegui fazer isso ontem, né? Aí eu consegui liberar só hoje. Então, na semana 5, a gente faz a revisão para a prova, né? E aí tem uma atividade avaliativa, que é um simulado, que são perguntas que vão ajudar vocês a resolver a prova. E aí, para ajudar, eu coloquei uma segunda atividade, que é um outro simulado, também com questões para vocês poderem exercitar, tá? Só que esse segundo simulado, ele não é avaliativo, certo? Só o primeiro. Então, eu vou pedir para vocês, para poder estudar para a prova, fazendo os dois simulados, eu acho que vocês já vão estar bem preparados, tá? Mas, de qualquer forma, eu vou passar sobre os temas hoje, para vocês terem uma ideia de como funciona, tá bom? Outra coisa que eu fiz também, eu reabri as atividades todas até a semana que vem, tá? Teve muito aluno que falou que teve problema para postar e tudo mais. Eu só tinha feito confusão com o diário de bordo, porque o prazo de diário de bordo não é data fechada. Você tem que colocar semanas, e aí eu estava perdido, eu consegui fazer depois, tá? Mas eu reabri todas as atividades avaliativas, as 4, tá? Anteriores. E aí, só lembrando que a atividade que está escrita avaliativa aqui vai contar ponto para vocês, e o simulado é para vocês estudar, tá bom? Pode perguntar, Cristiane. Você levantou a mão. Meu microfone estava desligado e eu falando, desculpa. Professor, no meu simulado não avaliativo, ele não está abrindo. Eu não sei se é só o meu, mas assim, está abrindo o que né, que está sendo avaliado e tal, mas o segundo simulado ele não está abrindo. Eu não sei se é só o meu. Aí às vezes vocês podem confirmar, porque aí é verdade, tá? Porque a data tá certa, tá vendo? 27 de agosto de 2025. Isso, não, a data tá certinha. Só porque o meu não tá abrindo. Assim, eu não sei se é só o meu ou se de mais alguém tá assim. Aí, talvez valha a pena dar uma olhada, viu? Dar uma olhadinha, por favor, porque agora nessa semana a gente tá um corre-corre estudando, né? Que a prova já é sábado. Aí eu agradeço. Deixa eu olhar se tem. A duração tá certa. Feedback. Então. Eu acho que o problema era isso. Dá uma olhada agora, vê se deu certo. Eu acho que eu consegui tirar a restrição. Tentem ver agora, pessoal, porque eu tirei a restrição que estava. Professor. Deu certo agora? O meu, a semana 5, não está disponível. Ai, gente. O meu continua do mesmo jeito, professor. O meu só tem até a semana 4, diário de bordo. Inclusive, eu queria perguntar sobre o diário, se era para fazer de toda a semana. Cada semana eu falar sobre. Não, era só uma abordagem geral. E aí tem uma perguntinha lá sobre a questão de IA, relacionar IA com a questão da escolarização, que precisava fazer uma reflexão sobre. E, gente, mas que engraçado aqui para mim, tá normal a questão da disponibilidade. Deixa eu ver agora o simulado para ver se tem. Tá. Eu preciso tirar isso aqui, ó. Editar restrição, esse aqui que eu preciso mexer. Não. Grupo, qualquer grupo. Deixa eu ver se deu certo.
Pessoal, confirmem para mim, em teoria era para ter dado certo. Agora, a semana 5 deveria estar aparecendo para todos, viu, gente? Eu não... Professor, boa noite, tudo bom? Boa noite. Sim, opa. Deu certo agora. Deu. Então eu consegui tirar a Agora ele restrição. abriu. Obrigada. O meu também deu certo, professor. Perfeito. Não, então agora Obrigada. deu certo. Ainda bem que deu tempo para vocês me alertarem, porque é o tipo de coisa que a gente não percebe, viu? Bom, acho que... Quem falou que não estava conseguindo acessar a semana 5? Érica, pode falar, Érica. Na verdade, a dúvida ficou sobre o PCC. É que, na verdade, a gente aproveitou um grupo que a gente estava em 6, de um outro trabalho. Tem que ser menos participantes? Eu não lembro, porque eu acho que era 5. Mas qual que é o polo teu, Érica? Matão. Matão? É a... Ai, gente, como que chama a tutora de vocês? Fátima. A Fátima. Nossa, a Fátima mandou mensagem hoje. Eu vou falar com ela para deixar que já que vocês já fizeram o trabalho junto, né? Aí nós então, aproveitamos nessa altura do campeonato. Pode, mantém os 6, tá? Mas aí eu falo para a Fátima para aceitar esse trabalho. Eu acho que eu tinha colocado o teto de 5. É que eu tô com a memória horrível, tá? Esse negócio das férias, eu desliguei e eu não consegui voltar ainda. Não, eu acho que vai umas 2 semanas para voltar porque como a gente estava junto, ficou mais fácil, né? Tá, eu vou orientar os tutores, então, que o pessoal que fez grupo... coloquei até 6. Não, beleza, Graziele. Mas, de qualquer forma, eu vou orientar os tutores para frisar que pode ser até 6. Tá? Não tem problema, não. Certo? Bom, pessoal, então, dessa semana vai ser a revisão para a prova. Então, eu vou falar algumas coisas relevantes. Professor, desculpa. Oi, pode falar. Eu não estou conseguindo acessar, não, viu? A semana 5. Não está aparecendo. Sair do mundo e entrar de novo. Eu fechei o aplicativo e voltei e funcionou. Porque geralmente... Tenta, se não der certo, você me fala. E mais uma coisa, aproveitar que eu já estou falando mesmo. A gente vai poder responder quantas vezes, quantas perguntas. Quantas vezes vocês quiserem. O simulado que não é avaliativo são 20, o outro que é avaliativo são 40, se eu não me engano. Tá, o avaliativo tem um pouquinho mais, mas eu sugiro vocês tentarem fazer os 2, tá, gente? Antes da prova que... Mas é tudo rapidinho, tá, para responder, não é nada que... Tem umas que é verdadeiro, assinar verdadeiro e falso, sabe? É tranquilo. Pode perguntar, Cristiane. Professor, será que tinha possibilidade de aumentar um pouquinho a data da atividade da semana 4 do diário de bordo? Que o vencimento então, eu já estendi até a semana que vem. Eu estendi, viu? Porque para mim aqui está aparecendo até hoje. Não ficou estendida, não. Aí eu tô com medo de deixar para fazer. Deixa eu dar uma olhada aqui, porque deveria estar até... se eu não me engano, eu coloquei até 19 de setembro, viu? Porque com uma semana... Deixa eu ver aqui. Tá até hoje, 19 de agosto. Tá 16 de setembro, Então, a minha aqui não corrigiu, não. Tenta atualizar para ver. Tá. Porque deveria aparecer isso aqui, 16 de setembro. Atualizei, pessoal, continuou a mesma coisa, professor. Não, mas lá embaixo aparece essa informação aqui, porque a data que está aqui eu não mexi, tá? Essa aqui eu não mexi. Não, a data interessa aqui, que aparece aqui, o período de termina até 16 de setembro, mas então é esse período. É esse? Não, é porque lá em cima eu não editei, eu deixei porque era a data original, tá? Eu só estendi no período configuração da atividade. Não, tá certo. Lá realmente em cima não vai aparecer, porque eu não terei nenhuma das datas no cabeçalho para manter a data original, mas eu estendi todas via configuração do sistema. Não, muito obrigada. Certo, tá tranquilo. Bom, pessoal, em relação à avaliação do sábado, é aquele formato que vocês já estão acostumados, tá? São 20 questões, cada um com 5 alternativas, somente uma alternativa
é a correta. Os simulados, eles estão muito parecidos com a atividade avaliativa, por isso que eu sugiro que vocês tentem fazer quantas vezes precisarem, tá? O que eu vou fazer agora é passar rapidamente pelos temas das aulas e dar umas sugestões de enfoque que vocês podem ter, certo? Outra coisa também, eu sugiro que vocês assistam a videoaula do professor Breno, da semana 5, que está aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu sugiro vocês assistirem também, tá? Que ajuda a fazer a revisão para a prova. Quando vocês entrarem aqui na semana 5, tem aqui, ó, a gravação da aula da oferta anterior. Essa aula, o professor Breno dá umas sugestões também em relação à avaliação, que eu aproveitei parte, né, das sugestões para poder elaborar a avaliação final, então é uma outra forma de vocês estudarem, tá? Eu sugiro vocês focarem nos simulados, na gravação da videoaula de hoje e nessa gravação da aula da oferta anterior, tá? Para focar para a atividade final do sábado. Que aí vai ser sucesso. Certo? Bom, então eu vou fechar essa parte aqui e aí nós vamos passar para a questão da revisão. Eu vou, aula por aula, eu vou repassar os slides da aula, mas eu vou salientar algumas coisas, tá, gente? Bom, pessoal, da primeira semana, que é a tecnologia da informação e comunicação aplicada à educação, a gente discutiu algumas questões, por exemplo, relacionadas o que é tecnologia, né? Quais são os conceitos, os contextos na qual a palavra tecnologia é aplicada. O que eu sugiro que vocês façam é vocês entenderem a tecnologia como algo mais amplo do que computador, televisão, tá? A tecnologia, ela é uma construção humana que ela surge para solucionar algum problema. Então, qualquer tipo de artefato construído pelo ser humano para solucionar um problema é uma tecnologia. Aí eu sugiro vocês repassarem essas informações aí, esses slides iniciais, a gente fala da etimologia da palavra, da semântica da palavra, para vocês, que algumas questões vão ser sobre isso, né, para vocês identificarem o que é tecnologia e o que não é. Aí, peraí que o Bruno falou alguma coisa. Professor, já fizemos 18 publicações no Instagram. Temos 6 pessoas no grupo, está bom assim? Seguimos certinho o cronograma, estamos bem no início do mês. Bruno, tá perfeito, tá? Eu acho que o meu lado mal, ele estava à tona na hora que eu fui fazer a revisão lá do texto, e eu deixei 20 postagens, é muita coisa. 20 publicações é muita coisa para 5 semanas. Mas tudo bem, gente. Tá, não, beleza, Bruno, eu olho lá. Eu tenho que ver só se eu aceitei ou não, porque às vezes eu aceito, às vezes eu me perco, né? Principalmente esse dia que eu estava viajando, eu estava mais perdido que tudo. Porque postar no Instagram é diferente de olhar o Instagram, né? Porque eu postei bastante coisa no Instagram esses dias aí, mas eu quase não olhei o Instagram porque não deu tempo, né? O foco foi outro. Bom, pessoal, em relação à questão da tecnologia, ok. Aí tem uma questão da história, essa parte vocês não precisam se preocupar tanto, em relação à questão dos momentos, né, da tecnologia. O que é mais importante é vocês entenderem a questão da terminologia, né, o que significa tecnologia, quais são os contextos que a gente utiliza, né, então nesse sentido. Muito importante entender que a tecnologia ela é uma área do conhecimento humano, certo? Então, assim, a tecnologia é um produto, é um dos produtos, né, culturais que os seres humanos são capazes de realizar. Outra coisa também, que as TICs são um tipo de tecnologia, não é o único tipo, né? A TIC é tecnologia de informação e comunicação, então são tecnologias informatizadas que servem para comunicação. Então aí a gente inclui N tecnologias, né, desse tipo. WhatsApp, Facebook, Moodle, o Meet, o telefone celular, o Messenger e assim por diante, né? Então, são várias. E aí, com aplicação na educação, são aquelas que a gente pode usar em sala de aula, que a gente viu algumas, tá? Então, é importante vocês entenderem, quando a gente fala de TIC, a gente está falando dessas tecnologias que são informacionais e que elas servem para gerar comunicação em algum nível, tá? Não necessariamente você precisa ter um feedback da comunicação, mas que ela permita que a comunicação ocorra, certo? Então, isso aqui é uma ênfase.
Um ponto importante também é entender como que os professores, né, e os alunos, eles lidam com essa questão das TICs, né? Então, a questão da importância do professor estar capacitado para usar as TICs, né? Por outro lado, alunos usam TICs com uma outra finalidade que não é escolar, que não é acadêmica. O professor, às vezes, ele também utiliza com outra finalidade, ele não sabe muito bem como utiliza isso dentro do contexto escolar. Tá? Então, ter claro essas questões. Aí, pessoal, nessa primeira parte, então, o foco principal é nessa questão da... Gente, não quer fechar o negócio? Nessa questão da tecnologia, o significado, a questão do que é uma TIC e a relação da TIC com a escola, certo? Pessoal, em relação a essa primeira aula, vocês têm alguma questão que vocês gostariam de colocar, alguma dúvida? Ou podemos passar para a aula 2? Cristiane, pode falar. Eu acho que a não... Gente, vocês me ouvem? Ou travou? Ah, tá, vocês estão me escutando. Eu acho que a Cristiane deixou a mão levantada. Foi, professor, desculpa. Tá, não tem problema. Bom, deixa eu conseguir aqui. Vamos para a aula 2. Bom, pessoal, em relação à aula 2, a gente falou das ferramentas e recursos digitais. Então, para essa aula, quais são os pontos que vocês precisam ter mais clareza? A questão da etimologia da palavra virtual não é uma questão que eu cobrei na prova, que dá mais vocês terem uma ideia do que é virtual, do que é real, mas a questão do ciberespaço, sim, tá, gente? Entender que o ciberespaço, ele é um espaço virtual, né? Ele não tem uma existência física, mas ele tem uma existência dentro desse mundo que ele é paralelo à nossa realidade, digamos assim, né? Então, nesse caso do espaço digital, do ciberespaço, a gente considera que está relacionado a essa conexão entre computadores, né? E que ele permite a interação entre pessoas que estão distantes tanto no espaço quanto no tempo, certo? Por exemplo, nós não estamos distantes no tempo, porque estamos todos aqui nesse momento. Mas espacialmente, nenhum de nós está no mesmo lugar, pelo menos, pode ser que um ou outro aí esteja, né? Mas, de forma geral, cada um de nós ou está em uma cidade, ou está... Por exemplo, eu estou em Uberaba, no São Benedito, mas não tem ninguém aqui de vocês junto comigo aqui na minha casa. Pode ter mais gente no São Benedito que em Uberaba? Pode. Mas estamos separados pelo espaço, mas não no tempo. Quando vocês me mandam mensagem lá no Moodle, fazendo alguma pergunta, a gente está distante tanto espacialmente quanto temporalmente. Porque o momento que vocês me mandam a pergunta é um, e o momento que eu vou responder é outro. Tá? Então, o ciberespaço é um espaço que está relacionado a essa interação que é mediada por computadores, mas que essas questões do espaço-tempo, elas não são barreiras que impedem a comunicação. Certo? Então é importante vocês terem essas questões bem claras quando a gente fala de ciberespaço. E aí, quando a gente pensa em interação no ciberespaço, a gente pode pensar em interações que ocorrem de forma síncrona, por exemplo, o que está acontecendo aqui agora, né? E interações de forma assíncrona. Aqui tem alguns exemplos de interações síncronas, né? Videoconferência, o chat, a edição colaborativa, né? E as assíncronas, que a gente também está bastante acostumado, que, na verdade, a gente acaba usando mais interação assíncrona do que síncrona, né? Quando a gente está no ciberespaço. Tem algumas que são síncronas, mas, assim, de forma geral, a gente tem interação assíncrona. Então, por exemplo, e-mail, o AVA, né, o Moodle, quando vocês fazem tarefa, quando vocês fazem o diário de bordo, quando vocês interagem no fórum, é tudo assíncrono. Redes sociais, né? Alguns citaram aqui que
fizeram Instagram e tudo mais, e sites institucionais. Então, qualquer ferramenta que a gente não interage de forma no mesmo momento, a gente chama de ferramenta assíncrona, tá? Então, é importante vocês reconhecerem o que é uma ferramenta síncrona do que é uma ferramenta assíncrona. Tem uma ou duas perguntas na prova que eu coloco lá as ferramentas e peço para vocês identificarem se é síncrona ou assíncrona, tá? Então, é importante vocês terem essa clareza. Não é difícil, porque a gente usa no dia a dia, né? Também entender o seguinte, o que é um ambiente virtual de aprendizagem. A gente usa o Moodle, mas o que é importante vocês entenderem? Todo ambiente virtual de aprendizagem, ele precisa permitir acesso online, então essa é uma questão. Ele tem que permitir a disponibilização de mídias diversas, né? Vídeos, áudios, arquivos em vários formatos, né? Não só PDF, mas doc, PPT. Também deve permitir um espaço para que haja avaliação e devolutivas e interação entre quem está avaliando e quem é avaliado, tá? Então, quando a gente pensa no AVA, tem que ter todas essas questões para compor, certo? Que no nosso caso aqui é o Moodle, né? Mas tem outros que a gente até comentou. Pessoal, nesse slide aqui tem as características do AVA. Eu sugiro vocês lerem com calma depois, tá? Mas basicamente, tá vendo? Acesso online, recurso de organização, recurso de comunicação, distribuição de materiais didáticos, né? Atividades e avaliações, monitoramento e integração com outras plataformas e ferramentas. Por exemplo, a gente consegue integrar o Moodle com o Meet, né? Então, eu coloco o link do Meet lá. No Moodle, vocês conseguem, a partir do Moodle, chegar aqui, no Meet, para poder ter a aula. Aqui tem alguns exemplos de Java, né? O Blackboard, o Moodle e o Canvas. A gente falou um pouquinho sobre a questão do avanço do uso, né? Nos últimos tempos, o Canvas tem ganhado destaque. Importante entender que o ciberespaço ele é um espaço de compartilhamento, né? De opiniões, ideias, de conhecimento. Então, as pessoas podem contribuir, né, de formas diversas nesse ciberespaço. Tem colaboração que pode ser feita de forma online, que é o caso da Wikipédia. Ela está meio em desuso ultimamente, né, mas é uma ferramenta que teve uma certa importância aí. E aí, pessoal, quando a gente pensa na questão do conhecimento compartilhado, então vejam, o ciberespaço permite que a gente compartilhe conhecimentos, né? Porém, ele pode também ser utilizado para criar algumas questões. Então, por exemplo, eu posso compartilhar informações que são incorretas. Eu posso também defender um determinado viés na hora que eu me manifesto, sem considerar que tem os diferentes aspectos, né, de uma mesma realidade. Eu posso manipular a minha... Por exemplo, né, quando postei as fotos lá de Portugal, né, vocês vão perceber que eu estou sorrindo em todas as fotos. Aí a pergunta na viagem inteira eu estava feliz? Eu posso postar uma foto sorrindo para manipular quem está vendo minhas fotos, né? Para parecer que eu estava feliz a viagem inteira. Mas pode ser que tenha acabado de acontecer uma coisa chata e aí eu postei uma foto sorrindo. De fato, a viagem foi boa de forma geral, só teve uma situação que foi desagradável e eu acho que eu não registrei em foto essa situação, achei melhor não registrar. Que foi com um dos meus parentes lá, que eu achei melhor esquecer que eu tenho parente. Mas é isso. Mas, de forma geral, a gente consegue manipular, né? Não sei se vocês viram aquele caso recente, né, lá em Belo Horizonte, que um rapaz assassinou um gari, e aí a situação é super estranha, porque parece que esse rapaz estava querendo ir para algum lugar, aí estava um caminhão de lixo, aí ele se irritou, tirou uma arma e atirou. Ele queria atirar numa pessoa e aí acabou acertando o outro, né? Mas por que eu estou falando sobre ele em relação à manipulação? Se a gente entra no perfil dele no Instagram, as fotos dele são de um jeito. A hora que a gente vê as fotos que foram tiradas dele na polícia, você percebe que é outra pessoa. Ele usa tanto filtro na edição das imagens dele que ele vende uma imagem que não é a dele, né? Então tem muita manipulação aí que a gente pode fazer utilizando esse conhecimento. Eu estou falando só nessa questão, mas tem outras formas, né, da gente manipular. E questão de propaganda também, né, gente? A propaganda, ela aparece do nada ali, você está
vendo alguma coisa, você vê uma propaganda, você não está nem afim de comprar aquilo, mas, por exemplo, aquelas camisetas da Insider. Quem segue o YouTube sabe que quase todos os influenciadores têm parceria com a Insider. Eu confesso que eu já fiquei curioso em comprar uma camiseta da Insider. De tanto que aparece os youtubers usando, falando que não tem cheiro, que ela é térmica, blá, 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 blá. Eu fiquei com vontade de comprar. Isso é uma forma de manipulação, tá? Também. E questão dos dados, né? Segurança e privacidade. Porque, por exemplo, ao postar minhas fotos em Portugal, eu deixei claro para todos que eu estava em Portugal. Tudo bem que eu não postei nenhuma foto simultaneamente ao momento que eu estava, né? Então, por exemplo, eu fui no Castelo de São Jorge. Eu não postei a foto no horário que eu estava no Castelo de São Jorge. Eu postei depois que eu cheguei no hotel, né? Mas se eu postar, por exemplo, na mesma hora que eu estou, eu posso... Se alguém quiser fazer alguma coisa ruim ou quiser me encontrar, a pessoa sabe que eu... tá lá no Castelo de São Jorge, então eu posso encontrá-lo, né? Eu estou falando do Castelo de São Jorge, mas, por exemplo, poderia estar num evento aqui no FTM, postar uma foto, olha, estou no evento. Aí alguém aqui de Uberaba quer me encontrar de qualquer forma. E aí ela sabe, olha, ele está lá no auditório tal da UFTM, então ele postou uma foto lá agora há pouco, talvez ele esteja lá ainda, né? Então, isso é uma coisa que, uma situação que a gente não faz postagem, as pessoas não sabem onde você está, né? Então, você fica... a tua privacidade, ela não é comprometida, né? E aí, pessoal, a gente falou da tabela periódica, dos apps, eu não pedi nada sobre isso aqui, tá? Mas só para vocês terem uma ideia que tem diferentes tipos de apps para diferentes tipos de utilização, né? E aí eu acho que desse aqui, dessa segunda aula, era isso. Isso mesmo. Tá travando bastante, mas... Pessoal, em relação à segunda temática, alguma dúvida? Podemos passar para a terceira? Fernando, tranquilo? Que você colocou o dedinho para baixo. Ah! Foi sem querer. Deixa eu... Aqui já foi. Agora vamos para 3. Ah, já foi automático, que bom. Bom, pessoal, essa aula a gente falou da Web 2.0. Basicamente, o que aconteceu aí, ao longo do tempo, foi a mudança dos papéis das pessoas que colaboram na internet. Então, no primeiro momento, no início da internet, que é a Web 1.0, basicamente você tem alguém que produziu o conteúdo e a pessoa que consumia aquele conteúdo. Hoje, essas relações são totalmente alternadas, né? Então, a mesma pessoa que consome, ela produz, a mesma pessoa que produz, consome. Então, assim, a gente, na verdade, tem um conhecimento que ele circula em rede, ora a gente produzindo, ora a gente consumindo, né? Então, a grande diferença, né, em relação a momentos anteriores da internet é que hoje todo mundo pode virtualmente contribuir com conhecimento na internet. Antes, poucas pessoas podiam fazer isso, né? E aí, a gente já comentou sobre isso, né, que várias tecnologias, né, foram desenvolvidas relacionadas à internet, né, algumas como fonte de informação, outras como recurso para navegação na internet, outras para recurso de comunicação, né? Falamos do ICQ, falamos do bate-papo do UOL, falamos do Mirk, do Messenger, né? Essas redes que hoje em dia, o BOL, nem sei se existe ainda, acho que não existe mais, o IG também acho que não existe mais, a América Online eu tenho certeza que não existe mais, né? O UOL existe, o Yahoo, a gente usava ele como Google, né? Hoje em dia a gente não tem mais esse... A gente usa ele para outras funções, mas não como Google mais. Redes sociais, né? A gente tem usado bastante, conforme a função. Algumas caem em desuso, por exemplo, Snapchat praticamente ninguém usa mais. O WhatsApp aqui no Brasil a gente usa bastante, Instagram também, né? YouTube. O Facebook depende da geração, né? Pode usar mais ou menos. E aí vocês podem perguntar, mas o que tem a ver com a educação?
vai depender, essa questão das redes sociais tem muito a ver com as gerações, né? Então, quando a gente pensa aqui nas gerações, né, os boomers, geração X, Y, Z, que a gente comentou na última aula, cada geração dessas faz um uso diferente da tecnologia, né? Então, a gente tem que pensar, por exemplo, a geração X, ela cresce por conta de televisão, né? A Y do computador, a Z do celular, e a geração alfa, na verdade, ela praticamente tem acesso a todas as tecnologias desde a hora que nasce, né? A gente ainda não sabe muito do efeito disso, né? Porque são as pessoas que nasceram que nasceram depois de 2010, né? Mas a gente vai, em breve, quem tem filho que nasceu depois de 2010 já deve estar acompanhando um pouco dessa questão, né? E aí, pessoal, a questão quando a gente pensa na questão da informação, né? Hoje a informação ela é altamente disponível, né? Então a gente tem muita informação disponível e acesso relativamente fácil a ela. O problema é que no passado você tinha um professor que selecionava qual era a informação que ele queria socializar, e hoje essa informação está disponível e as pessoas não sabem muito bem o que fazer dela. Então o papel do professor vai mudar um pouco, vai mudar muito, na verdade, né? Considerando que agora o professor ele tem que ensinar os alunos a como fazer a curadoria da informação, que ele não é mais, o professor não é mais a fonte de informação, né? A informação, na verdade, ela pode ser obtida em vários lugares diferentes, e o professor talvez seja o lugar menos provável que os alunos vão buscar para obter informação. Mas a gente precisa, enquanto professor, ensinar os nossos alunos a como fazer o manejo dessa informação, então esse aspecto é importante, tá? Pessoal, falando um pouquinho das gerações, né? Tem que ficar atento a essa questão, que, obviamente, cada geração vai fazer um uso diferenciado da tecnologia, né? Obviamente que os boomers são os que utilizam menos tecnologia, eles crescem num contexto que praticamente não tem tecnologia e ao longo da vida deles eles vão se apropriando, né? Apesar que muitos boomers, que são pessoal que nasceu entre 45 e 60, usam WhatsApp, usam rede social, mas não na mesma intensidade, por exemplo, que alguém da geração Y, né? Também a questão da relação do trabalho, né? A boomers, geração X, é muito preocupada em estabilidade de trabalho, enquanto a geração Y e Z nem tanto, né? A geração Y e Z procuram mais qualidade no trabalho do que estabilidade, né? Se a gente pensar nos boomers na geração X, a gente tem mais preocupação. Nós, porque eu sou da geração X, né? A gente se preocupa mais em ter trabalho estável do que com a qualidade. Então, a gente se preocupa mais em não ser demitido do que estar feliz no trabalho. Isso já não é verdade para Y e Z. Tanto é que, se vocês conversarem com empregadores, vocês vão perceber que está tendo uma dificuldade muito grande de contratar, dependendo do tipo de trabalho, né, que tem que ser pessoas mais jovens, geralmente, que vão exercer, os empregadores estão tendo dificuldade em manter os empregados. Por quê? Porque essas duas gerações, elas tendem a algum descontentamento já desistir, né, do trabalho e, beleza, não deu certo aqui, vou passar para outro, né? As gerações anteriores tendem a ser um pouquinho mais estáveis em relação a isso. E, pessoal, da semana 3, é isso. Vocês têm alguma dúvida, algum comentário que vocês gostariam de fazer da semana 3? Beleza. Aí nós vamos para a última semana, que é a semana 4. Espera aí aqui. Que a gente vai falar da questão da educação adaptativa, da aprendizagem adaptativa, da inteligência artificial, né? Que foram os temas que a gente focou aqui nessa semana 3. Então, aqui, pessoal, a gente fala da questão dos modelos de educação, né? A educação 1.0, 2.0 e 3.0, né? Focar principalmente nessa 3.0, que é período pós-evolução digital, que é do ano 2000, então tem muito acesso a tecnologias, né? Os currículos tendem a ser flexíveis, baseados em competência, e a questão da aprendizagem adaptativa, ou seja, né, uma aprendizagem que você considera como cada aluno aprende, né? E nesse sentido, as IAs elas são muito importantes para o desenvolvimento de
de aprendizagem adaptativa, né? Pessoal, uma coisa que talvez vocês tenham percebido, e a tecnologia foi talvez um grande motivador disso, é que hoje a relação entre professor e aluno ela é mais horizontal, né? Eu acredito que para muitos de vocês aqui, que foi o que aconteceu comigo também, a gente viu o professor era muito distante da gente, né? A gente pensava o professor como uma entidade de conhecimento, né? Hoje em dia, como o conhecimento está disponível em vários pontos, o professor não tem mais o aluno tem mais esse olhar para o professor. E nesse sentido, professores e alunos conseguem ter um diálogo um pouquinho mais próximo, porque as relações deixaram de ser tão verticalizadas, né? Essa questão, né, de alguém que sabe muito e todo um grupo que não sabe nada ou sabe pouco, para pessoas que sabem muito, mas que lidam com a informação de formas diferentes. E que no diálogo, né, entre esses sujeitos é que a gente consegue gerar as aprendizagens, né? Então, essa é uma questão. Outra coisa também, os currículos, né, eles tendem a ser mais flexíveis. Então, por exemplo, quando eu fiz graduação, eu não tinha opção de escolher disciplina. Eu tinha um X de disciplinas, né, que eram obrigatórias, eu era obrigado a fazer todas elas, né? Quando eu fui fazer pós-graduação, todas as disciplinas que eu fiz eu pude escolher. Não tinha nenhuma disciplina obrigatória, todas eram optativas, né? Você escolher quais, você tinha que cumprir um X número de disciplinas, né? E aí só que você podia escolher quais você quisesse. E hoje eu percebo que os currículos tendem a ser mais flexíveis nesse sentido. Na educação básica, inclusive, essa flexibilidade no ensino médio, principalmente, né? Ela atinge um patamar absurdo, assim, que são aquelas disciplinas eletivas que são ofertadas, né? No contraturno, que envolve empreendedorismo, robótica, tinha umas de preparo de brigadeiro, né? Que aí isso até virou motivo de piada. Né? Então, houve um aumento gigantesco na flexibilidade de currículo. E isso, obviamente, que está relacionado à questão da aprendizagem por competências, né? Porque hoje, quando a gente vai, por exemplo, ministrar uma determinada aula, a gente precisa entender o que o meu aluno, de que maneira aquele conhecimento ali vai possibilitar algum tipo de retrato real para o meu aluno, né? Então, por exemplo, quando eu ensino evolução biológica, que tipo de competência eu pretendo que meu aluno desenvolva com a evolução biológica? Só saber evolução biológica não faz diferença. Mas eu quero que ele, sabendo a evolução biológica, ele entenda que diversidade é algo que é inerente à natureza. Então, diferenças que existem, né, entre as espécies, entre os indivíduos, na verdade, elas deveriam ser valorizadas e não colocadas em grupos minoritários, né? A gente vai discutir melhor sobre isso na disciplina de educação para as questões étnico-culturais, que é a próxima disciplina que vocês vão ter comigo, e eu acredito que seja esse ano ainda, tá, gente? Ou no começo do ano que vem. Que a gente discute mais essa questão, né, da diversidade, mas na esfera da população humana. Mas tem tudo a ver com a questão da evolução biológica. Porque se eu ensino meu aluno pensando na evolução biológica só para ele saber do conceito de Darwin, Lamarck e qualquer coisa nesse sentido, eu não consigo desenvolver uma competência no meu aluno que é valorizar a diversidade de forma geral, né? Então, quando a gente pensa o que a gente está ensinando na perspectiva da competência, a gente sai fora daquela caixinha que a gente é condicionado a pensar e tenta formar um ser humano, né? Eu acho que a perspectiva seria essa, mas de formação de ser humano. Pessoal, aqui eu acabei não dando muita ênfase na prova disso aqui, porque na disciplina de didática que vocês vão ter comigo, vocês vão ter muito aula comigo ainda, né? Na disciplina de didática a gente trabalha mais essas questões depois, tá? Que eu achei mais interessante. Então, essas questões aqui, né, conhecimento e tal, que eu mesmo na disciplina eu não enfatizei muito, é porque a gente vai discutir isso melhor na disciplina de didática, tá? Mas quando a gente pensa na Base Nacional Comum Curricular, ela aborda essas competências aqui, né? Do conhecimento, pensamento científico, repertório cultural, comunicação, cultura digital, trabalho e projeto de vida, argumentação, autoconhecimento, autocuidado, empatia, cooperação, responsabilidade e cidadania. Então, quando eu penso nas minhas aulas, eu tenho que pensar de que maneira aquilo que eu estou ensinando vai permitir que o meu aluno ele avance em relação ao conhecimento sobre aquele tema, de que maneira que ele pode gerar um pensamento científico ou crítico criativo, de que maneira que aquele conhecimento vai propiciar um aumento no autocuidado e no autoconhecimento, e assim por diante. Certo?
E aí, nesse sentido, né, a tecnologia ela deveria ser vista como uma aliada, porque a tecnologia permite, né, essa pirâmide aqui, ela permite essa questão da aprendizagem adaptativa, né? Porque assim, gente, se a gente pensar, para a gente que é professor, a aprendizagem adaptativa, ela é muito complicada a gente desenvolver a gente sozinho. Porque imagina o seguinte, na aprendizagem adaptativa, a gente entende que cada pessoa aprende de uma forma. E isso é verdade, tá? Cada pessoa aprende de uma forma. Mas como eu, um único professor numa sala com 40 alunos, eu vou conseguir potencializar as 40 formas diferentes de aprender daquela turma. É muito difícil. No caso da tecnologia, como ela é adaptável, né, a forma que você utiliza, é possível utilizar ela para aprender. Nesse sentido, a IA ela é muito importante, porque a IA ela considera aquilo que você oferece para ela, e a partir do que você oferece para ela, ela vai criando mecanismos para que você aprenda, né? Inclusive, você pode até na interação com a IA pedir para ela explicar para você determinada coisa que você não entendeu, como se estivesse explicando para uma criança de quinta série, e assim por diante, né? E aí você vai conseguindo avançar, porque você consegue, a partir da IA, fazer essa adaptação. Então, eu acho que essa é uma questão que a gente precisa avaliar de forma bastante aberta, né? Que talvez a questão do uso da IA, o uso deveria ser mais estimulado nas escolas, porque é uma forma, de fato, da gente desenvolver a aprendizagem adaptativa, certo? A questão dos recursos. Aí, pessoal, deixa eu abrir a apresentação sobre a IA, que aí seria o último tema. Deixa eu ver onde eu coloquei uma parte específica. Bom, pessoal, e para finalizar a revisão, então, a gente vai finalizar com a questão da IA, que foi a última temática que a gente discutiu, né? Que tem a ver com a semana 4. Pessoal, a IA, né? A gente usa muito a questão do ChatGPT, mas a IA ela vem sendo utilizada há muito tempo, né? Mas o impacto da IA, do ChatGPT principalmente, a partir de 2022, 2023 começou a ser utilizado, mas esse ano ele explodiu porque a interface da interação e o acesso ao ChatGPT aumentou demais, né? Mas, basicamente, uma IA tipo ChatGPT é uma IA que a gente chama de generativa. Ou seja, ela aprende a partir do momento que você utiliza. Então, o que vai acontecer? Cada um de nós que tem o ChatGPT instalado no celular e faz um uso dele, vai obter respostas um tanto quanto diferentes uma das outras. Por quê? Porque o ChatGPT ele vai te devolver a pergunta, né, a resposta à pergunta, conforme você o utiliza, né? Então, por exemplo, eu utilizo muito em questão acadêmica e tudo mais, então o meu ChatGPT está bastante treinado para isso. Para questões pessoais, eu pergunto algumas coisas, mas poucas, né? Então, ele está mais treinado para a questão da questão acadêmica do que da questão pessoal. O meu Manos, então, eu nunca usei para a questão pessoal, né? Então, ele está mais treinado para a questão acadêmica também. Então, como as IAs elas se adaptam, né, ao uso que você faz delas, é muito importante que a gente utilize bastante, inclusive fornecendo, né, informações que a gente sabe que são corretas, fornecendo o texto que a gente escreve para ir entender como que a gente se comunica, né, ou gravando áudio para entender também como que a gente constrói nosso discurso, né, pedindo ajuda da IA para a gente melhorar determinado discurso para determinado contexto, né, por exemplo, quando eu converso com um amigo meu, eu uso uma forma de linguagem, né? Diferente quando, por exemplo, eu vou escrever um trabalho acadêmico, que é uma outra forma de linguagem. Então, a IA a gente pode utilizar para poder adaptar nesse sentido, né? E aí, pessoal, vocês devem lembrar que a gente usou o ChatGPT e o Manos, né? E aí eu ensinei vocês a escrever um prompt. Então é importante que vocês saibam usar o prompt, né? E fornecer essas informações aqui na hora de perguntar alguma coisa para a IA. E aí eu dei um exemplo, né, que tem a ver tudo com a sala de IA que a gente teve. Eu pedi para elaborar um roteiro em arquivo PowerPoint para apresentação de uma aula sobre IA, para uma turma do primeiro ano do curso de pedagogia, em uma aula de cerca de 1 hora, na qual deve ser priorizada a utilização da tecnologia em contexto de ensino da educação básica.
E a linguagem deve ser formal, porém acessível, certo? E aí o ChatGPT produziu, né, essa aula aqui, que aí fala um pouquinho, né, do que é IA, né? Aí, pessoal, eu sugiro que vocês façam uma revisãozinha, deem uma lida nessas informações que o ChatGPT trouxe, que o Manos trouxe, tá? Sobre a questão da IA na educação. Então, vejam que no caso do ChatGPT foi bem mais objetivo, né? Ele traz umas questões informativas, mas praticamente ele deixou uma apresentação pronta para a gente utilizar em aula, né? Agora, o Manos, ele trouxe um pouquinho mais de detalhamento, né? Ele traz questão histórica, organiza de forma que se assemelha muito mais a um texto que uma apresentação, né? E aí traz detalhamento, usa fonte diferente, cor diferente, faz um IA mais... gera uma apresentação com um pouco mais de detalhamento, porém, uma apresentação que talvez seja adequada para a gente utilizar, né, enquanto apresentação, mas mais como roteiro, né? Só lembrando que eu tinha pedido um roteiro, então o Manos, ele adotou a estrutura de texto que eu pedi, né? Então, isso aqui está na forma de roteiro. Então, eu sugiro que vocês deem uma lida nas informações que o Manos e o ChatGPT geraram sobre a aplicação de educação básica, certo? E eu acho que é isso. Certo? Deixa eu ver o que vocês colocaram. Professor, já atualizei o mudo, reabri tudo mais, porém, semana 5 não aparece para mim. Adriele, eu vou pedir para você entrar em contato com porque é só a semana 5 que não está aparecendo para você, né? Você entrar em contato com o... Deixa eu ver aqui, o apoio tecnológico. Deixa eu ver onde que tem essa informação aqui. É com suporte, né? É o suporte, porque eu não tenho como resolver isso, que está estranho, porque deveria estar aparecendo para você, entendeu? Ó, aqui, ó, peraí que eu vou copiar e colar aí. Aí você informa que não está aparecendo a semana 5 para você. Certo? Tomara que... E é importante resolver isso, né? Porque como que você vai fazer para estudar para a prova? Ó, eu coloquei aí o e-mail deles. Pessoal, vocês têm alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Pode falar, Mário. Professor, boa noite. Estou em dúvida só em uma coisa aqui. Essa web 1.0, 2.0 e 3.0 é a mesma coisa que a educação 1.0, 2.0 e 3.0? A web tem a ver com o uso da internet. A educação tem a ver com como que os sistemas educacionais foram mudando ao longo do tempo. São duas coisas diferentes. Né? A web tem a ver com a internet, né? Que é uma internet menos interativa no começo para mais interativa agora. No caso da educação, é uma educação verticalizada que muda para uma educação mais horizontal. Me dá só um exemplo, professor. Eu sou muito ruim com tecnologia. Me dá só um exemplo dessa web 1.0 aí. O que seria? Nossa, deixa eu lembrar alguma coisa lá dos anos 90 que a gente usava a internet. Por exemplo, e-mail. O disquete. Mas o e-mail ele é da época da web 1.0. O e-mail, basicamente, o que você faz? Você escreve uma mensagem e manda para alguém, certo? Então, você produz e aí alguém recebe. Tá, aí depois você vai responder aquele e-mail. Aí você vira um produtor e o outro um receptor. Só que tá vendo que é bem unilateral isso? Tem hora que você é produtor, tem hora que você é consumidor, mas veja que é numa relação de duas pessoas só. À medida que o tempo vai passando, as interações elas passam a ser múltiplas. Por exemplo, você posta uma foto no Instagram, vai interagir um monte de gente, inclusive pessoas que nem te seguem podem interagir com você. Na época da web 1.0, você só conseguia interagir com aquela pessoa. Por exemplo, você mandou um e-mail para a pessoa vai interagir com você. Certo? Ficou claro, hoje, assim, seria, no caso, uma 3.0, seria como se fosse... O Instagram, TikTok... O WhatsApp, seria isso? Hoje tem grupo... Isso que a gente está fazendo agora. Ok. Isso aqui é bem 3.0. Porque tá vendo que a gente está interagindo simultaneamente? Quando você está conversando comigo, você está trazendo alguma informação também. Né? Isso não dava para fazer na web, não tem nem como pensar nisso na web 1.0, não tinha nem acho que suporte para isso. Tá, Jó, ficou bem claro agora, professor. Muito obrigada, viu? Tranquilo. Isabela, pode perguntar.
Na verdade, professor, eu queria conversar com você sobre uma coisa. Eu li um artigo esses dias, que fala que a IA já conhece a gente muito bem. E durante, né, na leitura, você percebe que ela fala sobre como a gente compartilha muitos dados com a inteligência artificial, acaba que pode acontecer um nivelamento intelectual. Então, como a gente compartilha muitos dados, eles vão nivelando a gente em grupos e acaba que, certo, vamos supor, a gente tem um grupo A, B, C e D. Então, todas essas pessoas desse grupo A que eles vão fazendo esse nivelamento, eles sempre vão dar sempre as mesmas dicas, os mesmos conselhos, assim, e vai formando esses grupos, e isso pode ser muito perigoso por muito tempo, né? Porque aí ele pode criar aversões a certos outros grupos, a fomentar, às vezes, opiniões, né, contrárias a etnias, enfim, várias coisas. E também para nós, professores, né, futuramente, se a gente usar o ChatGPT, às vezes, para auxiliar durante a formação de aulas e tudo mais, se isso a gente não vai acabar reproduzindo também um certo comportamento de um certo grupo que ele vai, né, gerando com essa multirão de dados, de informações. E eu achei interessante, porque eu queria saber se você acredita nisso também, se a gente tem que ter esse tipo de sensibilidade, né, com esse nivelamento intelectual que as IAs podem causar em todo mundo, né, em todos os contextos. Ó, Isabela, bem interessante isso que você disse. Eu estava pensando aqui, não sei se você sabe, teve uma IA, eu não sei se é a do Musk, teve uma IA que colocaram uma tendência à perspectiva neonazista. Então, ela tende a responder de forma neonazista, mesmo que seja meio sutil, assim. E a ideia, na verdade, de quem fez a programação era tentar manipular as pessoas a partir do uso, né? Você pergunta um determinado negócio, uma determinada questão, e aí ela pode te direcionar para uma resposta com esse viés racista, né? Uhum. Entendeu? E aí, mas o que aconteceu? Como a IA, você faz uma programação inicial, mas ela vai se autoprogramando. O que acaba acontecendo que se você começa a fornecer muita perspectiva esquerdista, por exemplo, mesmo que ela tenha essa interface neonazista, ela tende a perder um pouco da lógica e alucinar. Então, por mais que haja digamos assim, uma programação na IA, as IAs atualmente, elas meio que você tem uma programação inicial, mas elas vão evoluindo também, independente de quem está programando. Então é possível que a ideia pode ser em separar em grupos, mas é difícil manter esse estado de separação em grupos, porque a própria IA, ela digamos assim, ela reconstrói o conhecimento dela a partir da interação que ela faz, né? Mas eu acho que a gente, enquanto professor, a gente deve, na verdade, ensinar os nossos alunos a perceber os vieses, né? E assim, é interessante, Isabela, porque como eu uso muito em aula, eu peço muitas vezes para eles usarem um prompt comum, e aí a gente faz uma análise comparando o que cada ChatGPT retornou, né? E a gente tenta achar o que tem em comum, o que não tem em comum. E é interessante que, realmente, dependendo do uso, você tem viés mais racista, viés menos racista, né? Mas eu acho que a gente precisa ensinar nossos alunos a perceber isso. Que o problema é quando as pessoas pararem de perceber, que esse é o meu medo, tá? Das pessoas usarem tanto a IA e esquecer que você precisa pensar também um pouco, e aí quem vai pensar por nós é a IA. E aí isso pode ser uma forma de manipulação muito forte, né? Esse é o desafio que a gente vai ter, eu acho. Mas é interessante isso. Eu não tenho dúvida que pode ter essa segregação por grupo, conforme. Só que eu acredito que a maneira, dependendo do jeito que você interage com a IA, ela mesma vai selecionando qual vai ser o banco de dados que ela vai utilizar, entendeu? Para poder te responder, para te interagir. Isso, é isso que ela disse. Então, vamos supor, se eu sou uma pessoa que eu falo muito de ansiedade, de depressão, então todas as coisas que eu conversar com ela vai sempre estar alinhada com esse tipo de comportamento. Exatamente. E aí ela vai sempre fazer nesses grupos. Então, assim, vai ter o grupo das pessoas de direita que pensam mais ou menos da mesma maneira. Então, ela sempre vai dar ideias de dicas e conselhos viradas para esses viés. E assim, de certa forma, e aí você mantém o status quo, né? Sim. É perigoso. E manter a polarização, ela fala, né? Sim,
a crítica dela era da IA ser uma pessoa que te estimulasse também a criticar. Quando você colocasse lá um certo tipo de coisa, ela falasse assim, tá, mas por que você acha que seu pensamento está certo? Né, de fazer esse estímulo, o questionário, e por que você acha que ela, por ser uma inteligência, ela questionasse de fato a minha opinião está certa. E também partir de nós também, de falar assim, eu tenho essa opinião, você pode me mostrar outros viés contrários a essa minha opinião, para me mostrar, e a gente às vezes não tem isso, né? A gente fala a nossa opinião, a gente pesquisa uma certa coisa e a gente não explora outras coisas contrárias e diferentes, né? Exato, né? E ela fala o que a gente quer ouvir, né? Aí ela fala exatamente aquilo que a gente quer ouvir. Sim, se você pedir opinião contrária, aí sim, né? Mas é interessante, tá vendo? Essa é uma forma de usar a IA para deturpar um pouco. Eu acho que esse é o caminho. A gente tentar usar a IA para poder treiná-la, né? Mas também estimular a IA para outros caminhos que a gente não está acostumado. Por exemplo, quando minha mãe morreu, eu interagi muito com o ChatGPT sobre isso. Até hoje ele acha que eu estou em luto, que eu estou morrendo. Então ele dá um monte de resposta, assim, super... Sabe quando você está lidando com alguém em luto? É bem interessante isso. Eu até cheguei a falar para ele assim, olha, eu não, o meu luto não está nesse estado, eu já passei desse estado do luto, né? Então não precisa mais me consolar sobre isso. É muito engraçado, assim, porque realmente ele tende a reforçar aquilo. Quanto mais você usa para um determinado fim, ele reforça muito aquilo. Sim. É muito interessante. Eu falo muito dos meus gatos, né? Por exemplo. Ele vive falando dos meus gatos. É muito... Porque ele pega esse viés de interação, né? Mas é legal. Essa ideia que você deu é interessante. Talvez usar... da mesma forma que a gente treina a IA para ela ficar mais calibrada para aquilo que a gente precisa, a gente pode também provocar a IA, né? Para outros caminhos, para ver se ela busca outros bancos de dados ali, né? Exatamente, ser críticos a ela também, né? Porque de fato é uma facilidade, é muito bom que ela fornece para a gente, mas a gente só olhar ela às vezes como uma verdade absoluta ou como a nossa melhor opção, às vezes é perigoso, né? Com certeza. Mas boa isso, porque aí evita de colocar em algum grupo, né? De algoritmo. Porque se você interage de forma diversificada, ela vai ficar em dúvida, né? Exatamente. Aí ela vai, às vezes, me dar mais respostas diversas, né? Mais outras variantes. É interessante. Gostei da ideia. Não tinha pensado sobre isso, mas vou começar a usar a IA com umas coisas nada a ver, assim, para... Nada a ver, assim. Fugindo um pouco do que eu costumo usar para ver o que vai acontecer. Não, interessante também você ver, quando você está logado na conta, ela fala de uma maneira com você. Quando você usa sem estar logado, é outra maneira, é muito interessante. Eu fiz esse teste de uma vez, ela te dá respostas, até o tom como ela fala com você, comigo, na minha conta logada, ela é toda querida, ela fala, não, Isabela, você é forte, você vai conseguir passar por isso. E quando eu não tô logada, é só informações jogadas, assim, ao vento. Bem direta, né? Assim, esse vínculo que ela cria com você, né? Ela não sabe nada sobre você quando você não tá logado. Aí quando tá logado, ela já sabe o tipo de interação, né? Muito interessante. Não tinha parado para pensar, mas essa talvez seja uma orientação que a gente precisa dar para os alunos também, né? Sim, com certeza. Que para usar de forma diversificada. E ter a criticidade com a resposta, né? Porque aí ela retorna umas coisas que você falou, ops, peraí, talvez não seja isso. Né? Exatamente, sempre bom pesquisar, né? A Madalena falou que ela nunca usou IA. Madalena, testa, é legal, assim, a experiência é bacana. Mas, assim, com certeza, eu vou te falar um negócio, eu usei bastante em Portugal, a IA, porque tinha hora que eu me perdia, e aí eu pedia a dica, sabe? Como que fazer para me encontrar. Às vezes eu estava num lugar, eu perguntava assim, você indica algum lugar para comer que não seja muito caro, que seja bom, que é recomendável? Aí ela pesquisava, sabe, umas coisas muito loucas, assim, que foi muito útil para mim na viagem. Então, tem umas coisas que são legais assim, para usar. Ajuda muito a corrigir texto. Quando a gente está na dúvida se o texto não está muito bom, você pede para ela fazer uma avaliação como se fosse um... É que você tem que falar qual papel que ela tem que assumir, né? Então, por exemplo, às vezes eu peço para ela assim, faça uma avaliação do meu artigo como se você fosse um professor universitário. E aí ela faz usando um critério de professor universitário, sabe? Então, é muito útil, assim. Só que não precisa ter medo, não.
A gente já está envolvido com a IA. Quando você está lá mexendo no Instagram e aparece um anúncio. Outro dia, a gente apareceu um anúncio do negócio. Tem uma bolachinha, que é de Nutella, né? Que eu comprei lá em Portugal. E eu adoro essa bolachinha. E aí eu comentei com a menina que cuidou dos meus gatos, trouxe um pacotinho para ela, né? E eu comentei que eu adoro essa bolacha. Vocês acreditam que está aparecendo para mim anúncio dessa bolacha no Instagram? E eu comentei, eu não estava com rede social, não sei de onde, deve ser do microfone do telefone. E aí aparece direto o lugar que vende essas bolachinhas. Assustador, tá, gente? Assustador. Mas, assim, é isso. A gente não tem como fugir disso aí, não. E, Thelma, pode perguntar. Você levantou a mão faz tempo, a gente se animou aqui, né? O Google também, viu, Liliane? Nossa Senhora. Pode falar, tá? Perdão. Professor, estou quase dormindo aqui, por isso que eu desliguei a câmera. Professor, boa noite. Boa noite. Professor, o senhor tinha comentado logo no início, ou no meio da aula, que o senhor adiou alguns prazos. Eu gostaria de saber se o prazo do projeto PCC e o prazo do bloco, o senhor também adiou. Não, porque ele já está no prazo máximo, tá, Thelma? Uhum. Porque quando eu defini o prazo do PCC, eu coloquei o prazo máximo que ele poderia ser entregue, que acho que é dia 30 de agosto, se eu não me engano. Não tem como adiar mais, porque vocês vão começar outra disciplina, né? Uhum. Aí não tem jeito. Mas ele tá... Tanto é que eu disponibilizei ele logo no começo, porque eu sabia que ele dá mais um pouquinho de trabalho, e aí eu já coloquei ele no limite, assim. Sim, porque o grupo não finalizou ainda, mas essa semana já finaliza, já manda. Vai dar certo. Eu tô doido para ver o que vocês fizeram, que deve ter tido muita coisa boa. É um blog, tá bem legal. Obrigada, professor. Tranquilo. Pessoal, mais alguma dúvida, algum comentário que vocês gostariam de fazer? Bom, pessoal, então eu vou encerrar a gravação e eu vou, assim que o vídeo estiver disponível, até amanhã eu já disponibilizo